A gente tem na área da saúde questões de uma centralização de poder na mão do médico, né? E sempre existem discussões entre os conselhos, discussões essas que a gente nem vê muito na prática. Eu acho que na prática assim, eu vejo muita gente se ajudando, muito médico junto com farmacêutico. Eu vejo, parece que é uma coisa mais de nível político, né? E não do nível... eu não vejo muita treta, assim. Porque tem conceitos que são muito importantes, tipo, interação medicamentosa, né? Tem a interação fármaco-nutriente, fármaco-fármaco, nutriente-nutriente, fármaco-nutriente, enfim. Isso é uma área de estudo muito ampla, né, cara? Tempo de ação dessa droga e tudo. E quando você olha para a farmácia, eu olhei para a farmácia na cadeira de nutrição, é aquele olhar superficial, você já fala, cara, esse troço é meio enrolado, né? É meio grande essa ciência aí, tem que estudar muito. Como é que é a farmácia clínica, como é que o farmacêutico está se colocando e como que isso vira para a população, tá? Eu queria entender isso, assim, vamos colocar isso no dia a dia da população. O farmacêutico ali, essa farmácia clínica, o farmacêutico prescrevendo no consultório aí. Farmácia clínica é uma área que nasce nos Estados Unidos nos anos 60. Acho que é legal fazer esse contexto histórico também. Sim, para ninguém... Então o pessoal vai falar, foi moda, foi ano passado, inventaram lá em Recife. Exatamente. Foi o Leandro que inventou em Recife, não? Nenhuma culpa em relação a isso, viu? Fica aí a dica. Mas assim, a ideia é que a gente teve o surgimento nos Estados Unidos nos anos 60 e em hospitais. Por que em hospitais? O próprio hospital criou isso. Exato, porque a partir de uma experiência inicial de melhor utilização de antibióticos, principalmente, que vai refletir em duas coisas. Menor custo para o hospital, porque vai ter que lidar menos com os problemas relacionados ao uso dos antibióticos, né? Mas também menos tempo de hospitalização, menor índice de mortalidade por conta do uso de antibióticos, principalmente. Então eles viram que se você coloca um farmacêutico ali, que vai ter um olhar um pouco mais especializado para o paciente sobre a questão do medicamento, economiza e melhora os indicadores de saúde. Aí isso se espalhou mundo afora. No Chile, nos anos 70, esse movimento cresce. E aí tem um farmacêutico, que é o Dr. Tarcísio Palhano, que é uma figura super importante. Hoje um consultor ad hoc do Conselho Federal de Farmácia. Ele foi para o Chile fazer um curso, porque ouviu falar que lá isso já estava se desenvolvendo, e trouxe para o Brasil. Dá para dizer que a farmácia clínica nasceu em Natal, porque ele é de lá. E foi também nas primeiras experiências sobre esses indicadores de saúde econômicos do hospital da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mostrou que o negócio era importante mesmo. Aí fazia sentido. Se desenvolvendo. Isso. Aí aí o farmacêutico ele vai especializando nos diversos segmentos. Tipo assim, um farmacêutico especializado em gastroenterologia, um farmacêutico clínico especializado em pediatria, em pneumologia, por exemplo, que era até a especialidade dele. Então, a partir disso, a universidade ela se envolve com isso, começaram a ter alguns cursos, e aí cria-se não é exatamente um modelo como está hoje, mas criou-se um arco, né, sobre essa atuação. Tem data, mais ou menos, de quando isso aconteceu no Brasil? Isso foi nos anos 80. Mas legal isso, né? Década de 80, e aí começa esse... Quando é que isso começa a espalhar pelo Brasil? Olha, a gente começa a ter nos anos 90 uma disseminação do que a gente chamava de atenção farmacêutica. Anos 90. Já anos 90. Tem tempo, né? Isso. E aí, algumas farmácias implantando esse tipo de serviço de acompanhamento dos pacientes que usavam medicamentos. Que farmácia é essa? Farmácia do hospital ou farmácia... Aí, nesse caso, já drogarias, né? Já são as chamadas farmácias comunitárias, exatamente. Do governo, SUS ou privadas? Privada também. Quando eu fiz farmácia, entre 2002 e 2006, a gente já tinha na farmácia escola lá um modelo de atenção farmacêutica, um serviço de atenção farmacêutica implementado. E que a gente tinha que passar estágio supervisionado, monitoria, enfim, e atendia os pacientes para verificar quantos medicamentos eles consumiam, se esses medicamentos interagiam entre si, se tinha algum medicamento potencialmente inapropriado para ele, por exemplo, em pessoas idosas,
alguns medicamentos são inapropriados, porque podem aumentar declínio cognitivo, risco para queda, mortalidade, enfim. Por exemplo, medicamentos benzodiazepínicos, como o clonazepam, alprazolam, bromazepam, que são ansiolíticos, né? Então, nisso a gente identifica e aí faz uma intervenção. E essa intervenção é escrever para o médico e falar assim, olha, doutor fulano, sou farmacêutico da farmácia tal, recebi o paciente tal, que tem essa história clínica aqui e identifiquei um risco em razão do uso de tal medicamento. E de acordo com os critérios de Beers, da Sociedade Americana de Geriatria, recomenda-se uma substituição por conta disso, assim, assado, para tal medicamento. E aí, o pessoal aceita bem isso? O começo foi difícil, tá? E aí onde vem, vou fazer o gancho com aquilo que você falou desses conflitos, né, interprofissionais e tal, porque realmente o começo foi muito complicado. A gente vem de uma escola de formação médica ainda muito conservadora nesse sentido, mas que hoje eu entendo que já é um olhar diferente. Eu sou professor do curso de medicina lá na universidade e, claro que tem muito professor médico, mas eu diria que tem uns 40% do corpo docente que não são médicos e aí há um trabalho interdisciplinar e um esforço de mostrar para o estudante de medicina que tem um nutricionista, que tem um farmacêutico, que tem um psicólogo, que tem um fonoaudiólogo, que tem um fisioterapeuta,